Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, agora e sempre. Como foi dito, eu gostaria de tecer um pequeno comentário sobre esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim trazer a paz, mas a espada ou a divisão, como é dito. Jesus nos tem apresentado toda uma sequência de informações, de ensinamentos, tidos e interpretados como sendo libertadores. De extrema importância, a necessidade de repetirmos constantemente sobre as questões da libertação apresentada por Jesus, naquilo que se interprete não uma vinculação, uma ligação aos nomes, às denominações, mas buscarmos interpretar libertação pela ótica dos instrumentos oferecidos, cedidos, apresentados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Instrumentos que tendem a nos libertar de nós mesmos, naquilo que se interprete como sendo as ligações antigas, os vínculos que ainda mantemos com determinadas causas antigas, históricas, primitivas, com as quais no momento presente ainda nos encontramos ligados. Então Jesus, no seu tempo, no período em que esteve fisicamente entre nós, apresentava uma única preocupação que era condizente a oferecer os instrumentos que tendessem a fazer com que houvesse a possibilidade de nos recuperarmos emocionalmente em razão de termos nos perdido um dia, cuja impressão recolhida daquilo que se deu de maneira extremamente equivocada, em razão de opções e decisões que foram tomadas de maneira desarvorada um dia, naquilo que se interprete como sendo as outras vidas físicas que já tivemos, naquilo que se interprete como sendo as outras encarnações pelas quais tenhamos passado. Imprimiu em cada um de nós a base da memória, as imagens, as paisagens referentes àquilo que se deu de maneira escandalosa, como diz Jesus, e que em contraposição ao amor de Deus vigente em nós desde o momento em que fomos criados simples e ignorantes por Ele, estabeleceu em nós então um conflito interno entre o teu reconhecimento condizente ao escândalo que se deu e a vigência do amor divino em nós.
Então não é possível encontrar-se envolvido com as duas questões ao mesmo tempo. Ou você opta por uma, ou você opta por outra. E evidentemente, dentro daquilo que se ressinta do fato de termos sido criados por Deus, do amor dele vigente em nós, do seu amor nos dando norte, desde o momento em que fomos criados para todo o sempre. Pelo fato de termos sido criados para nos tornarmos co-criadores de Deus, ou seja, a partir de um determinado instante passarmos a sentir Deus, a entender Deus, compreender Deus, coisa que até este instante não foi possível. Mas que perante, para o motivo para o qual e pelo qual tenhamos sido criados, quando isso começar a acontecer, quando começarmos a sentir Deus, a entender Deus, a compreender Deus, é quando nos encontraremos então abertos para interpretar o processo da criação e, como tal, colaborar com ele. Então, entre algo tão grande quanto isso que já se encontra íncito no espírito e a manutenção da culpa em razão dos desatinos com os quais tenhamos nos envolvido, é óbvio que a opção sempre será por Deus. Sempre será por Deus. E em assim sendo, então, a necessidade de algum tipo de instrumento que permita com que nos recuperemos emocionalmente de tal desatino. Onde o único instrumento existente para que isto se dê, para que isto ocorra, é aquilo que encontraremos então Jesus explanando num determinado instante, quando diz que ninguém verá o reino de Deus senão nascer de novo. Então não há possibilidade de você vir a se envolver com o conhecimento referente àquele que te criou, se você não estiver envolvido num processo constante de acerto perante si mesmo, de recuperação interna, de recuperação emocional, de recuperação pessoal, de recuperação íntima. E em assim sendo, na observação que se teve de que o processo se encontrava relativamente demorado, que as problemáticas internas se apresentavam de maneira muito intensa, de maneira muito forte. Por isso, da necessidade de Jesus ter estado fisicamente entre nós, no sentido de que houvesse a transferência de um processo impactante que fizesse com que você, fortemente impressionado em razão do seu imenso amor, do seu imenso carinho, viesse a ressentir-se disso e, em se ressentindo disso, estabelecesse então todo um processo de recuperação através de uma medicação de efeito prolongado. Se você tem dor de cabeça, você toma uma aspirina, em 30 minutos a dor de cabeça foi embora. Se você tem um problema de saúde um pouco mais profundo, um pouco mais complexo, a possibilidade do médico te prescrever um remédio que vá pingando, vá pinçando ao longo do dia, ao longo das 24 horas, de modo que quando esse ciclo se fechar, você toma de novo o remédio e ele vai pinçando ao longo das próximas 24 horas. Ação prolongada, senhores. E naquilo que se interprete como sendo o fato de você ter se perdido emocionalmente em si mesmo,
Evidentemente que não poderia ser um remédio de ação rápida, porque você não compreenderia. E em não compreendendo, não o absorveria. E em não absorvendo, também não o reteria. Por isso, então, da ação de Jesus ser uma ação impactante, fundamentada no seu imenso amor, para que houvesse a possibilidade de você ir digerindo este remédio ao longo de todo o tempo, de toda a eternidade. Então Jesus ele vem manifestando informações que tendam a fazer com que você pense, com que você reflita, com que você estabeleça parâmetros naquilo que te foi apresentado e tenda de alguma maneira internalizar isso de uma forma tão constante, de uma forma tão intensa, que isso funcione em você como sendo os mecanismos que te auxiliarão, os mecanismos que vão te ajudar a estabelecer internamente em ti aquilo que se apresente como sendo necessário para o teu processo de renovação interna, emocional. Então Jesus opta por ensinamentos através de questões que se apresentavam no cotidiano, conhecido como sendo as parábolas, onde ele busca o atingimento de posicionamentos morais que te estabeleçam então padrões aceitáveis dentro daquilo que se interprete como sendo um equilíbrio emocional. E para então que fique mais fácil o entendimento daquilo que ele solicita perante os resultados que se espera alcançar, apresenta de maneira didática, então, histórias que permitam com que você estabeleça links entre aquilo que você reconheça e aquilo que ele está buscando atingir. E num determinado instante, ele vem então a dizer: eu não vim trazer a paz, mas a divisão, ou a espada. E obviamente, para aquele que tem observado Jesus, para aquele que o tem acompanhado, para aquele que tem sabido sobre tudo aquilo que ele tem realizado, que ele tem apresentado, não vai conseguir entender o que Jesus diz, porque Jesus é todo amor, Jesus é todo compreensão, Jesus é todo carinho, a envolver a todos que o procuram, de modo que se estabeleça então uma impressão de tal porte, de modo que, independentemente do fato de você compreendendo mais facilmente ou apresentar um nível de compreensão mais difícil, num determinado instante seja possível então, em razão de você ter subido um pouco na frequência, ter melhorado essa frequência, mudado a sintonia, por alguma coisa que te tenha ocorrido, você então vir a resgatar a ação medicamentosa constituída por Jesus no momento em que você tenha estado com Ele. Jesus constitui ambientes medicamentosos. Quaisquer possibilidades de envolvimento com os ensinamentos apresentados por Ele, em quaisquer momentos, em quaisquer tempos e situações, o que se interpretará sempre é o fato de você vir a absorver do meio aquilo que ele tenha deixado como constituição medicamentosa. Sempre.
E quando ele disse que não veio trazer a paz, mas a divisão, então todo mundo ficou perdido, porque não conseguiu entender o que é que ele estava bradando, o que ele estava comentando. E quando Jesus fala sobre isso, ele está deixando claro simplesmente o seguinte, que ele se apresenta como sendo um divisor de águas. Jesus se apresenta como sendo aquele que expõe, aquele que traz, aquele que apresenta um tipo de informação que tenda a fazer com que você tenha que realizar escolhas, fazer opções, por quais caminhos queira trafegar. Quando ele diz, eu não vim trazer a paz, mas a divisão, ele está dizendo que ele não veio apresentar toda uma estrutura cômoda, meramente de aceitação rápida e simplória, mas sim que ele vem trazer subsídios para que você, em se envolvendo com eles, comece então a analisar o que te interessa e aquilo que não te interessa mais. Aquilo que verdadeiramente agregue valor, daquilo que você acreditava que agregasse valor, mas que não agrega mais. Ele está dizendo sobre o fato de você se assumir. E em se assumindo, começar a definir quais são as outras novas e melhores escolhas que permitam com que você se mantenha mais definido perante as questões comportamentais. Como que você vai se apresentar perante as questões do comportamento? O comportamento na maneira de pensar, o comportamento na maneira de agir, o comportamento na maneira de se apresentar, o comportamento na maneira de se manter, o comportamento que tenda a fazer com que você não se equivoque mais entre aquilo que sente e aquilo que apresenta. Jesus está dizendo que você precisa se definir por ser um espírito individual. E em sendo um espírito individual, o único a fazer por onde seja possível alcançar aquilo que te traduza um estado de bem-estar. Onde bem-estar necessita ser analisado pela ótica de que não é aquilo que se alcança, porque alcançar o bem-estar é fácil, difícil é mantê-lo constantemente. E o que você precisa é manter constantemente aquilo que foi alcançado a duras penas. Jesus estabeleceu o divisor de águas em todos os instantes, em todos os momentos. Judas Iscariotes não conseguiu interpretar isso, porque esteve diuturnamente com Jesus por 3 anos e não conseguiu interpretar a proposta de Jesus, porque o entregando por algumas moedas, acreditava piamente que Jesus, Filho de Deus, por tudo aquilo que já tinha realizado, se livraria facilmente daquilo que tivesse sido a sua entrega. E não conseguiu se lembrar, não conseguiu estabelecer que Jesus já havia dito anteriormente, eu não vim trazer...
que Jesus anteriormente já veio estabelecer, que veio trazer uma nova informação, mas não veio quebrar em momento algum aquilo que anteriormente já tinha sido dito por outros. Então, do que é que Jesus está falando? Que ele não veio quebrar as questões apresentadas por Moisés, não veio quebrar as questões mosaicas, mas veio dar uma outra maquiagem àquilo, uma outra interpretação àquilo. E Judas não consegue interpretar isso. Você tem entre os 12 um chamado Tiago Menor. E quando da crucificação, posteriormente a isso, 3 amigos se unem: Pedro, João, que à época de Jesus contava 18 anos, e esse Tiago Menor, e eles fundam a Casa do Caminho. A Casa do Caminho era uma localidade que buscava então botar em prática aquilo que Jesus sempre apresentou em termos de caridade, tudo aquilo que Jesus apresentou em termos de ensinamento, no que se interprete como sendo o auxílio ao semelhante, ao próximo, ao irmão, como Jesus dizia. E na Casa do Caminho você tinha de tudo. Você tinha ex-patrícios, gente muito rica, gente muito poderosa, mas que adoentou-se e a família abandonou, e em abandonando o cara ficou sozinho. E foi aceito na Casa do Caminho em razão da sua extrema necessidade. Como você tinha N tipos de necessidades que se apresentavam por parte daqueles que se encontravam doentes lá. E para toda aquela população da Casa do Caminho, quando Pedro se aproximava, era motivo de júbilo, era motivo de alegria, em razão da imensa bondade que Pedro apresentava. Quando João se aproximava, todo mundo ficava feliz, todo mundo ficava alegre, porque João, naquela mocidade, João na bondade, João na interpretação que teve referente ao amor de Jesus, expressava-se da mesma forma. Mas quando Tiago se apresentavam, eles queriam ver o diabo, mas não queriam ver Tiago perto, porque Tiago era duro. Tiago era muito duro. E Tiago feria. Tiago machucava. E Tiago também não entendeu absolutamente nada. Porque Jesus vem dizer: eu não vim trazer a paz, ou seja, eu não vim trazer a manutenção do status quo. Eu não vim trazer a manutenção do seu processo de comodismo perante aquilo com o qual você se acostumou a achar, pensar, se apresentar. E Tiago ficou preso aos ensinamentos mosaicos. Olho por olho, dente por dente, bateu, levou. Questões que Moisés teve a necessidade de apresentar à época dele, porque o judeu era muito difícil. Os caras eram muito resistentes, muito duros. E Moisés teve então que legislar perante aquilo que o cara conseguia entender. Não dava para falar manso com os caras naquela época. Mas Tiago, como a grande maioria judaica à época de Jesus, permaneceu preso aos ensinamentos mosaicos. Então Jesus está dizendo o seguinte: eu venho apresentar uma outra imagem das questões, eu venho apresentar uma outra questão dentro de uma visão evolutiva do processo. Por isso que vai ser difícil agradar a gregos e troianos. Nunca você vai conseguir agradar gregos e troianos. Jesus diz: eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Você vivencia isso dentro de casa todo dia quase. Porque dentro de casa você tem pessoas absurdamente resistentes a questões básicas de uma simplicidade beneditina que você busca apresentar no sentido de auxiliar, mas os caras não aceitam, os caras não entendem. Você tem isso dentro de casa o tempo todo. O tempo todo.
Então, o que Jesus já vinha dizendo naquela época não é algo tão difícil assim de interpretar, não é algo do teu desconhecimento, porque você vivencia isso cotidianamente. Dentro de casa você tem se esforçado para estabelecer todo um processo de equilíbrio doméstico, todo um processo de bem-estar entre os entes que se encontram lá. Você tem um filho que é adolescente, você já passou 200 vezes por aquilo que o cara está passando nesse instante, mas você tenta explicar, você tenta falar, você tenta ensinar, não te aceita, não te entende, não quer te ouvir de jeito nenhum. Você sabe que vai quebrar a cara lá na frente, mas o cara quer pagar para ver isso. E o final todo mundo sabe qual é o resultado. Então você busca estabelecer um consenso de equilíbrio. Você busca estabelecer todo um posicionamento de segurança, de paz, de tranquilidade. Mas ainda assim tem gente que não consegue entender isso. Então é dessa divisão que Jesus está dizendo. A divisão no entendimento. A divisão que Jesus está dizendo é a divisão na compreensão. Você vai ter caras que vão ficar à esquerda, você vai ter caras que vão ficar à direita. Por uma questão básica. Cada um está no seu tempo de entendimento e compreensão dos fatos e você não tem como alterar isso, porque as questões elas são pertinentes a experiências anteriores, transatas, históricas, antigas, com as quais cada um esteve envolvido naquilo que se interprete como sendo a multiplicidade das reencarnações. Então, senhores, por isso, da opção de Jesus, por operar sempre através do imenso amor, do imenso carinho, naquilo que se interprete como sendo a paciência constante com a qual esteve envolvido. Porque Jesus, quando diz, eu não vim trazer a paz, mas a divisão, ele está falando de duas questões, ele está falando de tempo e espaço. E quando se diz que Jesus está falando de tempo e espaço, Jesus então está dizendo o seguinte: eu não vim trazer a paz, mas a divisão, espaço, o momento no qual você se encontra envolvido e a tua capacidade de buscar interpretar ou não, se te interessa ou não. E tempo, a velocidade na qual você estará interessado no envolvimento interpretativo das questões. Então você vai ter pessoas que vão demandar mais tempo para compreender coisas básicas e você vai ter pessoas que vão interpretar muito rapidamente alguma coisa que esteja sendo colocada. É de cada um, depende de cada um, mas você tem que fazer a tua opção por quais momentos e em quais tempos você vai querer se envolver. Se vai querer demorar mais ou se vai querer se adiantar mais. Depende de você. Só de você e de mais ninguém. Então, senhores, o problema não está com Deus, o problema não está com Jesus, o problema está conosco. E é por isso que temos insistido ao longo de todo o tempo, repetidamente, para tentar fazer com que se compreenda o seguinte: Jesus, ele oferece instrumentos libertadores, por isso que há necessidade de se falar sobre a libertação. Naquilo que se interprete como sendo apego às denominações, não. Naquilo que se interprete como sendo aquilo que te envolva. E em te envolvendo, com qual velocidade você vai querer operar. Então, senhores, de fundamental importância a interpretação referente à oferta de amizade que o nosso Senhor Jesus Cristo nos tem ofertado, nos tem apresentado, a necessidade de interpretar o dileto amigo como sendo aquele que nos tem proporcionado instrumentos libertadores, porque é aquele que tem assumido a responsabilidade na transferência das informações libertadoras, dizendo-nos em todos os instantes: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Muito obrigado, uma boa noite a todos.